Amigos do Pensar Piauí, muito bom dia. Hoje a gente vai conversar aqui sobre feminicídio e, para isso, convidamos a delegada Eugênia Vila, a quem eu agradeço, já fiz isso em off, agora publicamente, por ela ter tirado do tempo de agenda dela aí um espaço para a gente conversar aqui sobre esse assunto por demais importante. Como vai, delegada? Muito obrigado por participar com a gente aqui do Pensar Piauí nesta conversa. Olá, Oscar, professor Oscar. Eu que agradeço o honroso convite. Muito prazer estar aqui no Pensar Piauí. Bem, a senhora é delegada de polícia, já esteve na Secretaria de Segurança Pública, é professora da Universidade Estadual do Piauí, arquiteta também, não é isso? É. Isso, uma mulher de diversas atividades. Eu anunciei que falaríamos sobre feminicídio, e esse vai ser o nosso assunto. Mas eu queria, delegada, iniciar falando da área de segurança pública como um todo, da área da polícia também como um todo. Pensar Piauí tem um olhar crítico, me permita aqui, para a ação policial no Brasil como um todo. A gente, agora, com o advento da internet, diariamente a gente se vê um vídeo de truculência policial, para usar uma palavra bem objetiva. E eu pergunto para a senhora, antes de entrarmos no feminicídio, no tema da entrevista, a polícia é esse braço repressor do Estado para garantir um status de uma determinada pequena parcela da população, mais ligada ao dinheiro, mais ligada ao poder. A polícia está, de fato, a serviço dos menos favorecidos da sociedade, delegado? Então, professor Oscar, eu fui corregedora geral da Polícia Civil também. Fui diretora da Academia de Polícia. Então, eu saí da correção, que é a aplicação de penalidades, a apuração de irregularidades atribuídas a policiais civis, e migrei para a prevenção, no caso, na formação dos policiais. Então, eu pude experimentar na polícia todas as dimensões e passei também pela possibilidade de propor políticas de segurança. Então, eu me vejo um pouquinho qualificada para falar sobre isso. Como é que nós, policiais, somos capacitados? Como é que nós vemos a segurança pública? Isso eu posso lhe dizer sobre a experiência que nós tivemos em 2017, quando elaboramos o plano de segurança. Então, qual era a nossa maior dificuldade? Era enxergarmos a participação popular nas decisões da segurança pública. Então, nós precisamos abrir essa caixinha. Na época, eu me lembro que nós fizemos uma plenária de segurança em todo o estado do Piauí, governo democrático, né? Então, nós realizamos 13 plenárias de segurança pública. Talvez não tenham dado a dimensão que tinha que ser dado à época. Foi o único estado do Brasil que dialogou com o povo, diretamente com o povo, para saber como nós poderíamos projetar a governança da segurança. E nós, então, tínhamos dificuldade, faça a minha culpa, a nossa culpa. Como é que nós engendraríamos estratégias de diálogo com a comunidade? Esse era o maior desafio. E nós tínhamos um eixo específico para isso, que era para tratar do diálogo com a comunidade, diretamente com a sociedade, não é? Então, quando a polícia ela abre a caixinha dela e torna transparente os procedimentos, quando a polícia demonstra, olha, eu tenho procedimentos operacionais padrão dessa maneira ou daquela maneira, nós estamos, sim, atuando de forma democrática e nossos procedimentos poderão ser questionados
e deverão ser questionados. O problema é que nós aprendemos há muitos anos, desde a instituição, a atuarmos de forma sigilosa. O próprio inquérito policial é visto como algo inquisitorial, uma coisa absurda. Como é que nós não abrimos para o contraditório? É preciso abrir para o contraditório. É preciso que o inquérito policial deixe de ser inquisitório e passe a ser disquisitório. Quem foi que inventou isso? Alguém inventou isso. O inquérito policial não precisa ser inquisitorial. A polícia vem de polis, polícia vem de urbanização, urbanizar cidades, urbanizar e pacificar comunidades. Polícia não é repressão. Policiar é urbanizar. Eu sou arquiteta, eu sei muito bem o que se trata a polícia. Policiar é urbanizar. Agora, a ideia que se traz de polícia é a repressão. O próprio nome segurança já remete à contenção. Ou seja, eu espero um evento para comprimir e conter o evento, ao passo que nós não falamos de proteção. Se nós tivéssemos a Secretaria de Proteção Social, não seria mais bonito? Não é? Então, é a Secretaria de Segurança. Olha até o nome. Então, Doutora Eugênia, se a gente tivesse a Secretaria de Proteção, eu acho que, de fato, seria melhor. Quero aqui parabenizar pelo plano de segurança, pelas conferências, pelo diálogo com a sociedade. Mas eu estou falando assim, o policial vai para a rua e você tem notícia da agressão dos policiais sobre diferentes figuras da sociedade. E essas diferentes figuras da sociedade geralmente têm características comuns, são pretos, pobres, da periferia. E apanham muito. E morrem. E morrem. E são mortos. Essa ação policial violenta, que no início eu disse que era truculenta, ela será resolvida, por exemplo, com esses planejamentos, com esse diálogo com a sociedade? Não teria outros passos a serem dados no sentido da gente ter uma polícia menos agressiva? Teria. Nós precisamos ter um repositório, eu lhe digo, um sistema de justiça criminal, não só a polícia, um sistema de justiça criminal democrático, um sistema de justiça criminal que não hostilize pobres, negros e pessoas em vulnerabilidade social. Não é só a polícia. Os selecionados. E quem seleciona não é só a polícia. Os selecionados, eles são selecionados por um sistema que não envolve só a segurança pública, envolve também o sistema de justiça criminal. Se você observar, professor, por exemplo, nós mulheres, no sistema de justiça criminal, a violência doméstica e familiar ela é de menor importância do que o tráfico de drogas, do que outros crimes que se reputam mais importantes. Uma polícia feminina, uma polícia voltada para as mulheres, para a violência doméstica e familiar, meninas, mulheres, crianças, ela é sempre Nutella, é uma polícia Nutella, em que não vale a pena investir em delegacias, em aparatos, em estratégias de segurança. É preciso investir no crime organizado, nas facções criminosas, no tráfico de drogas. Isso sim é polícia raiz. E isso sim é uma justiça criminal raiz. Então, se o senhor perceber, todo o Poder Judiciário, todo o Ministério Público, ele se estrutura com base nessas premissas. Então, o problema não é só da polícia, existe um processo penal subterrâneo, um processo penal que ele é dirigido por todos esses organismos, não é só a polícia. Mas esses exemplos que a senhora deu de voltar a atenção o crime organizado para as drogas, não me parece que traz resultado, porque a gente percebe que tem toda uma atenção para esse lado, mas o que se vê no cotidiano é o crime organizado dando as cartas. Quer dizer, acho que a estratégia está errada. E quando eu digo isso, é porque você presencia isso diariamente.
No caso... E de longo tempo, principalmente na questão do combate às drogas. Quer dizer, de repente, no início dos anos 70, os Estados Unidos disseram que quem importar um pacotinho de algumas gramas de maconha tem que ser fuzilado. E de lá para cá, lá vem repressão, e o consumo de drogas subterrâneo apenas aumentando. Quer dizer, essa política não tem mostrado resultado. É verdade. É porque quem é que a gente prende? Quem é que nós condenamos? É o pequeno traficante. É aquele, né, negro, pobre, que mora em comunidades menos favorecidas. E cadê o grande traficante? Cadê aquele que mantém essa organização? Eu acho que é sobre isso que o senhor quer falar, não é? É sobre isso que nós estamos falando. Então, quem é que mantém essa roda da fortuna, essa roda do crime? É sobre isso que nós precisamos falar. Por que nós não alcançamos essa pessoa? Por que nós só chegamos em comunidades? Por que a polícia e a justiça só chegam em comunidades? Então, é preciso nós adentrarmos e debatermos isso. Outros países já saíram dessa ideia de combate, né? Já não existe mais o combate ao tráfico de drogas. Nós estamos, esses países, Colômbia, Bolívia, já superaram isso. Eles já entraram numa outra estratégia de saúde e de prevenção à droga. Então, acho que o Brasil ele deve entrar nessa estratégia. E a estratégia da legalização? Qual é a Também. opinião da Eugênia Vila sobre essa estratégia? Eu penso que nós precisamos legalizar, porque legalizando nós vamos poder, inclusive, cobrar impostos. Então, vai consumir como quem consome álcool, como quem consome cigarro, tudo isso é droga. Como quem consome a tarja preta, isso tudo é droga, só são drogas legalizadas. Mas a maconha é uma droga que não é legalizada, não é? Então, no momento que você legaliza, você coloca para consumo. Um consumo que você vai pagar tributo pelo consumo. E aí é um consumo que responsável. Você se responsabiliza pelo que você consome. Então, veja quantas pessoas já pararam de fumar. Nossa geração, professor Oscar, eu fumava, eu sou ex-fumante, parei de fumar. Agora, a nova geração já não fuma mais, né? E se você pega um filme antigo e vê os atores fumando, vários atores, você acha aquilo extremamente estranho, né? Over. E isso era uma realidade nos anos 70. Todo mundo na minha época, o homem bonito era Marlboro. Olha aí. Quando a gente queria dizer que um homem era lindo, era Marlboro, aquele homem que fazia aquela propaganda do cigarro Marlboro, cowboy. Mas, doutora Eugênia, entrando aqui no tema, então, da nossa entrevista, eu lhe pergunto, por que o homem mata a mulher? Uma pergunta fundamental. Por que um homem mata uma mulher? Em que circunstância do feminicídio, não é? Vamos tentar responder, então. Eu vou tentar responder de uma forma simplificada, né? De uma maneira um pouquinho menos erudita. Bem, nós temos historicamente, os homens, eles têm uma construção de controlar mulheres. A masculinidade, ela se forma exatamente com base na força e no controle de mulheres. Então, eu vou lhe dar um exemplo, né? Quando eu assumi a Secretaria de Segurança interinamente, em 2015, me lembro, eu estava lá no Palácio de Karnak quando foi anunciado o meu nome. Aí, dois repórteres, um deles meu ex-aluno, virou e disse assim, quem é Eugênia? E o meu ex-aluno disse, ela é professora, ela foi reitora da CADEPOL, foi corregedora. Pois bem, aí ele não se contentou com o meu currículo, o outro repórter, e perguntou, e ela é mulher de quem? Ou seja, não bastava o meu currículo, tudo que eu tinha construído na minha vida profissional, eu tinha que ser mulher de alguém. Então, veja que a figura de uma mulher está sempre enlaçada à de um homem. Então, eu tinha que ser mulher de alguém, eu tinha que ser filha de alguém ou irmã de alguém.
para que eu pudesse estar ali na qualidade de secretária interina, de ter conquistado aquele lugar. Então, um lugar de posição para uma mulher é uma conquista, e não um meio natural para se chegar, perfeito? Esse lugar é dos homens. Então, o lugar natural do poder é dos homens. Aí nós chamamos de mandato da masculinidade. Então, para os homens, os lugares são todos possíveis. Quando a gente chama o mandato da masculinidade, é quando um homem, ele impõe, ele se enxerga como homem, somente subjugando um outro sujeito. É porque você, professor Oscar, o senhor não se enxerga dessa maneira. O homem, quando ele maltrata uma mulher, ele não se enxerga como um sujeito autônomo, que não, independentemente de um sujeito mulher, ele só se enxerga com base em uma mulher. É interessante isso. Então, quando ele mantém um relacionamento com uma mulher, uma relação interpessoal, né? Ele, enquanto estiver controlando aquela mulher, numa relação interpessoal, tá tudo ok. Então, ele está se mantendo a potencialidade da masculinidade dele. E está comprovando perante os pares que ele é homem, que ele é masculino, que ele tem força e potência, tá? Quando essa mulher menciona, olha, eu não te quero mais, enfim, não gosto mais de ti, eu não te quero mais, é como se ele perdesse a potência da masculinidade e não se enxergasse mais como homem, como um ser autônomo. E aí, então, ele vê a potência, diminui, ele chama isso de capacidade, a capacidade de homem diminuir. Ele se vê menos homem. E é por isso que ele mata. Ele mata para recompor esse status de masculinidade. No sentido entre pares, por que um homem mata uma mulher fora das relações interpessoais, como foi a Vente Castelo, em que eles estupraram as meninas e tentaram assassinar 3 e conseguiram assassinar uma, a Dani, né? É ratificando a masculinidade, a potência da masculinidade, territorializando corpos de mulheres e mostrando a potência em ambos. O troféu é a mulher. Estou falando isso, uma teoria de uma antropóloga, Rita Laura Segato. Então, é como se você retirasse, professor, o sujeito que há nele de potência da masculinidade. E a mulher, por sua vez, ela se converte em tributo, em algo que é para ser exarado, é algo para ser retirado. Por isso é que em cenas de feminicídio, o senhor vai ver um algo a mais, um gesto simbólico, que são os nossos atributos. Isso aí já é uma conclusão minha da tese, né? Os atributos, a partícula positiva que eu construo ao longo da minha vida. Eu sou cabeleireira, eu sou psicóloga, eu sou modelo, eu construí algo, eu sou um sujeito histórico. E aí, esse homem, no momento que me mata, inconscientemente, ele retira esse meu atributo e demonstra, por uma linguagem violenta, ele me converte em tributo. As pessoas chamam de objetificação, e eu chamo de tributo, né? Transforma numa contraprestação, retira a partícula positiva. Então, a cabeleireira que foi assassinada aqui no Piauí, ele escalpou. Não é porque o cabelo é sinônimo de feminilidade, é porque era a profissão dela. A psicóloga que foi assassinada, ele colocou uma coleira canina. Então, são gestos simbólicos que demonstram a potência da masculinidade, seja nos feminicídios íntimos, seja nos feminicídios não íntimos. Então, o senhor percebe isso. Em todos os casos de feminicídio, existem essas particularidades aí que a senhora está citando? Existem. Agora, é preciso o senhor ampliar o olhar, porque existe relação de poder. Feminicídio é relação de poder, então é relação de força. Então, aquele homem, ele está resignado porque, na concepção dele, ele perdeu a força da masculinidade. Então, ele vai demonstrar a força dele nos atos dele. A gente chama isso de atos ilocucionários. Né? A gente chama isso de quando objetos eles ganham significados diferentes. Uma coleira que é para colocar no cão, no cachorro, ganha um significado diferenciado num local de crime. Não é? Então, o senhor vai ver isso, essa relação de poder
um campo de forças, no local de crime de feminicídio, em qualquer lugar de crime de feminicídio, só vai enxergar. Num trabalho que a senhora fez sobre a Convenção de Belém do Pará, a senhora chegou a classificar formas de controle da mulher, né? Relações patriarcais, controle político no plano da comunidade e controle do Estado. Eu fiquei observando e fiquei me perguntando, quando eu entrevistar a doutora Eugênia, eu pergunto, e a religião? Como é que a religião perpassa essas coisas? Como é que a religião participa disso ou ela não traz influência nenhuma? Fortemente. É uma força que é mais uma força que enquadra a mulher. Quando eu dou a minha aula, né, para magistrados, eu demonstro 4 forças principais em locais de crime de feminicídio. É a religião, a raça, gênero e classe social. São forças que vão estar sempre presentes nas relações de poder. A religião, doutor Oscar de Barros, nós temos um caso aqui no Piauí paradigmático. Eu não fujo daqui do Piauí, não. É um caso que ocorreu no Congá, em que 3 mulheres foram assassinadas no Congá logo após um culto, não é? Foi uma mãe de santo, uma senhora de 90 anos, foi assassinada, uma moça de 24 anos, uma outra moça de 20 e poucos anos e um senhor de 70 e poucos anos. Era um ex-marido que chegou no Congá, aguardou o final do culto e aí foi matando. Matou o vigia, que era o que estava lá, um senhor, depois matou a pobre senhora, a mãe de santo, em seguida matou a cunhada e por fim, a esposa dele. E matou com requinte de crueldade. Não foi fácil, não. Então, nós temos esse caso, que foi num Congá. Mulheres que praticam a religião afrodescendente são mulheres mais vulneráveis, são mulheres negras, né? São mulheres que têm maior vulnerabilidade social ainda. Vemos também mulheres evangélicas, não é? A religião evangélica também ela cerca de muito dogma aquelas mulheres da virgindade, assim como a católica. Os dogmas, uma mulher, quando ela segue literalmente os dogmas da religião que ela pratica, ela vai ter que concordar com inúmeras formas de violação sexual, por exemplo, estupro marital. Isso aí eu entrevistei inúmeras mulheres no meu mestrado, em que elas eram estupradas por seus maridos. Né? Eu entrevistei algumas evangélicas e católicas, e mais, eram obrigadas a fazer sexo, que são proibidos pela Bíblia. Eu não vou mencionar aqui, não é? Mas determinadas formas de relações sexuais que a Bíblia não permite. E essas mulheres eram obrigadas a praticar. Então, professor Oscar, nós somos violadas, a religião, quer dizer, nós somos obrigadas a, entre aspas, pecar. Pecar. Então, veja como é que fica a saúde psicológica dessas mulheres. Mas deixa eu avançar um pouquinho aqui nessa questão da religião. A senhora citou a Bíblia aí há pouco. E eu me lembro, foi um casamento de uma igreja evangélica. Sou católico, mas fui convidado para esse casamento. Fui com minha mulher, sentei ali próximo e aí, num determinado momento, não sei se quando a noiva entrava, mas eu me lembro de ouvir do pastor e tal, e ele dizia um espaço da Bíblia onde passava uma imagem de subserviência da mulher em relação ao homem. Por que a mulher tem que fazer isso para o homem? Por que a mulher tem que fazer aquilo para o homem? Ele estava lendo trechos da Bíblia. E eu brincando com a minha mulher, tá vendo? Tá vendo? Brincando com a minha mulher. Então, quando eu pergunto sobre religião, é isso. Eu sei que a Bíblia traz lá na história
dela a imagem de Maria. E os católicos valorizam a mãe de Jesus, tem todo um espaço no seu pensamento de valorização. Mas se você for ver ao longo da Bíblia, as outras mulheres que aparecem ali têm uma missão tanto quanto subserviente. E para finalizar aqui minha visão da Bíblia, eu estou perto dos 60 anos. E eu vim ter a dimensão da grandeza de Maria Madalena, não pelas igrejas que eu frequento, pelos sermões dos padres que eu ouvi durante 60 anos, mas através de uma série da Netflix. Maria Madalena foi uma mulher estupenda, fantástica, tanto que Jesus deu a ela a oportunidade de dizer assim, ele ressuscitou, não foi a um homem, foi a uma mulher. Mas o que a igreja me ensinou, eu posso ter aprendido errado, mas o que a igreja me ensinou é que Maria Madalena era uma puta. Foi preciso a Netflix para... Quer dizer, essa igreja que a gente frequenta, católicos, evangélicos, quando eu perguntei sobre as formas de controle da mulher e a religião, eu acho que está um pouco por aí. Se a senhora quiser comentar, comente, mas eu fico com essa sensação, concordo aqui que as relações patriarcais de fato são uma forma de controle, o controle do Estado e tal, mas acho que a religião, inclusive a minha, não só a minha, mas inclusive a minha, tem uma responsabilidade muito grande pela visão que elas passam para os seus fiéis sobre o que é a mulher. Eu também sou católica e frequento a igreja, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim. Jesus não escreveu nada. Jesus falou. Jesus não escreveu. A Bíblia foi escrita por homens e interpretada por homens. E até hoje é interpretada por homens, né? Então, a história nunca foi contada na visão das mulheres. A história nunca foi contada na visão das mulheres. Nós nunca interpretamos a Bíblia. Nós, mulheres, nunca contamos. Maria Madalena foi interditada, não é? Então, Maria Madalena não falou, assim como nós, mulheres, também somos interditadas até hoje nos espaços de fala, até hoje. E digo, nós, mulheres brancas, ainda temos espaço. As mulheres negras não têm espaço quase nenhum de fala. Então, ainda hoje, nós temos que contar a nossa história. A nossa história ainda não foi contada, não. Então, a história que a Bíblia conta, né, desde Adão e Eva, é que Eva era fatal, a vadia. E Nossa Senhora, a virgem. Então, Eva não era exemplo para ninguém, não é? E a Eva foi que mostrou o conhecimento para Adão. A árvore do conhecimento. Foi Eva, não é? E Nossa Senhora é o exemplo de mulher virgem, incauta, mãe de Deus. Né? Então, era assim que nós deveríamos ser, virgens. Então, toda aquela mulher que não cultuasse a virgindade não era mulher, não era santa, não era uma mulher digna. Não é? Então, claro, é evidente que a religião católica, ela nos coloca no lugar de total, 100% submissão. Ela nos enquadra completamente. Eu não tenho a menor dúvida. Muitas vezes eu vou à missa e eu fico a me indagar. E eu me conformo porque eu sei que quem escreveu aquilo não foi Jesus. Jesus não escreveu aquilo, né? A gente vai ter que reescrever a palavra de Deus. A única oração que ele deixou foi o Pai Nosso, o nosso Pai, né? Então, por isso eu acho que não macula de jeito nenhum a minha religião. A Bíblia, ela tem que ser relida, tem que ser recontada por nós mulheres, enfim. Mas concordo contigo. Agora, a religião afrodescendente não tem gênero. Não tem gênero. Ela não tem.
Isso aqui é interessante. Isso viola toda e qualquer hierarquia. Isso incomoda. Por isso é tão perseguida. Incomoda. Não tem Mas a senhora gênero. tem falado das mulheres negras, de religião afrodescendente, e eu tentando entender aqui o papel do homem e da mulher na sociedade, porque tanta violência do homem para com a mulher, então não tem como não perguntar pelos longos 300 anos de escravidão do Brasil, né? E o reflexo disso nessas relações atuais de feminicídio que transbordam aqui no Piauí, no Brasil. Eu antes perguntava da religião, agora eu pergunto para a senhora o que destacar do processo de escravidão que o Brasil viveu e os reflexos desse processo, nos dias de hoje. Essa foi uma pergunta que eu me fiz, professor, quando eu iniciei o meu percurso de estudo dos feminicídios no Piauí em 2015, em que eu via logo de plano que a maior parte das mulheres assassinadas eram negras. E aí, no meu doutorado, eu tinha que buscar uma explicação, não é? Por que as mulheres negras eram assassinadas em maior número do que as brancas? E aí, eu tive que adentrar na ideia da colonialidade do Brasil e fui estudar a história do Brasil, uma outra história do Brasil que não aquela contada na nossa época, né? Então, a história das mulheres, a história das mulheres. Então, o que tinha aqui no Brasil eram índias. Quando o colonizador chegou, branco, europeu, heterossexual e católico. Pelo Vaz de Caminha, ao escrever sobre as maravilhas da terra colonizada, em relação às mulheres índias, ele escreveu: a vergonha delas é linda, a vergonha delas não tem pelo. Então, sobre nós, mulheres nativas, ele só viu a vergonha e comparava com a das francesas, que eram peludinhas. Então, veja, a nudez das mulheres das Índias, para eles, representava acesso fácil aos corpos das mulheres. Olha aí, a territorialização do corpo das mulheres. Então, aquela terra nova também se anexava aos corpos daquelas mulheres. Então, eu lhe garanto, professor Oscar, que o primeiro feminicídio no Brasil foi de uma índia que certamente resistiu a um estupro e foi morta por um colonizador branco, europeu. Aí vieram as mulheres negras, escravizadas, retiradas da sua cultura, retiraram a sua religião, né, e foram hostilizadas tanto pelos senhores, como pelo homem branco, quanto para as suas sinhazinhas. Há relatos, né, históricos, que as sinhazinhas enciumadas retiravam olhos dessas mulheres negras lindas, porque os maridos faziam sexo com as mulheres negras, né? E tinham filhos com elas. As sinhazinhas tiravam os olhos e serviam os olhos ainda em sangue, como sobremesa para os seus maridos. Então, há esses relatos. Há relatos de que as mulheres negras eram retiradas os úteros. Das meninas novinhas eram feitos porta-níqueis com os úteros delas, que os homens colocavam moedas. Isso é muito simbólico, não é? E com os úteros grandes eram feitos chapéu para os homens utilizar. Então, olhe como é que nós, mulheres brasileiras, como é que foi a formação das mulheres brasileiras. Por fim, vieram as mulheres brancas, as portuguesas. Quem eram essas mulheres? Eram bruxas que vinham para cá para cumprir a pena de degredo, porque elas eram tidas como bruxas em Portugal, porque elas atentavam contra o poder governamental ou a religião dominante. Vinham mulheres que eram perdidas, desvirginadas, que não conseguiam mais marido, mulheres que não tinham dote e mulheres que ficavam sem pais, os pais que lutavam pela coroa e que morriam em guerra. Então, vinham para cá para casar com os homens brancos que estavam tendo filhos negros e com índias. Então, era para esbranquecer a colônia, não é? E, em troca, eram dados sesmarias maiores para os futuros, para os descendentes. Então, havia esse estímulo dos colonizadores casarem com essas mulheres desvirginadas, perdidas, vadias, etc.
E essas mulheres brancas eram obrigadas a viverem presas em casas, tipo Ouro Preto, né? Elas viam as ruas, mas a rua não as via, ninguém as via. Então, olha como é que era a vida, a nossa vida das mulheres índias, negras e brancas. Então, veja aí como foi a formação das mulheres brasileiras. É preciso o senhor enxergar isso, o senhor ver que nessa equação, quem mais sofria? As mulheres negras. As mulheres negras, elas frequentavam senzalas e frequentavam a casa grande. E por isso mesmo elas conseguiam se alfabetizar. Mas nem os homens negros queriam mais ter relações com elas. E isso, professor Oscar, permanece até hoje. As mulheres negras, elas têm dificuldade de se relacionar, inclusive com homens negros. Não sei se o senhor percebe isso. As mulheres negras, elas têm uma dificuldade maior de relacionamento, elas são as mais vulneráveis no final das contas. Aqui no Brasil, as mais vulneráveis são as mulheres indígenas ainda. A representatividade ainda é muito pequena das mulheres indígenas, né? Mas, sem sombra de dúvida, a escravidão, ela trouxe e mantém registros históricos e até hoje desastrosos no feminicídio. O corpo das mulheres negras vale menos do que o corpo de mulheres brancas. Muito bem, a gente está já com 36 minutos de conversa. A senhora me disse que o seu limite de tempo era? Até 3h15. Eu tenho que sair 3h15? 3h15. Faltam 10 3h15 minutos. eu tenho que sair. Então, para não me aperrear aqui, nem a senhora na resposta, eu ainda ia perguntar outras situações, Não, pode perguntar. Mas vamos trabalhar aqui pela conclusão. Falamos aqui de uma polícia que é truculenta, que é violenta com relação, principalmente, ao povo pobre, preto e periférico, e falamos de uma construção cultural que leva o homem a ter essa sensação de posse com relação às mulheres. E aí hoje a gente já tem aí a lei da importunação sexual, a lei Maria da Penha, a lei da notificação compulsória, do feminicídio. Esse é o caminho? Essa é a minha pergunta. O que mais precisamos fazer? Porque eu acho que se a gente for no caminho da educação, desse debate aqui, a gente até terá uma sociedade melhor, mas eu penso que vai levar muito tempo. E aí, então, a minha pergunta é: que passos mais largos a gente pode dar para ver se a gente avança mais, delegado Eugênio? Perfeito. O passo que eu acho mais correto é colocar mulheres em locais de poder de decisão. Então, mulheres que possam serem alocadas em espaços decisionais. Então, é só o senhor imaginar, professor Oscar, quantas mulheres eu tenho no Supremo Tribunal? Quantas mulheres foram presidentas do Senado Federal? Quantas mulheres foram presidentas da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, de tudo quanto é lugar do Brasil? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, junto a esse raciocínio que a senhora vem desenvolvendo. Cota, a senhora é a favor de cota, no caso das mulheres? Pergunto e dou um exemplo. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e, no início, esse partido não definia a participação das mulheres em sua direção, nem na quantidade de candidatas a serem lançadas. Teve um momento que o PT disse 30% de mulheres tem que estar na direção e, quando houver candidaturas, 30% obrigatoriamente tem que ser mulher. Aí ficou aquele clima, nossa, como achar 30% de mulheres com aptidão eleitoral e tal, capacidade eleitoral. Mas se achou, e se viveu o momento dos 30%. Agora, na direção do partido e nas candidaturas, obrigatoriamente 50% tem que ser de mulheres.
O que a senhora acha das cotas? 50% das deputadas, senadoras, ministras do Supremo e outros cargos mais devem ser mulher? Afinal, mais de 50% da população é mulher? Acho que sim. A cota é necessária até atingirmos, até vencermos o déficit democrático. Penso que a cota é a melhor estratégia para vencermos o déficit democrático. Agora, a minha preocupação é colocar mulheres ou pessoas negras sem uma agenda política. Essa é a questão. Então, você colocar uma Barbie, né, uma pessoa, só porque ela é mulher, ela tem que ser preparada para uma agenda política. Então, esse é o maior desafio para um partido político. É preparar pessoas para uma agenda política. Não estou dizendo que... E os homens também. Preparar homens e mulheres para agendas políticas de raça, gênero, etnia e religião. Veja, eu não estou dizendo que só mulher despreparada, não. Homens e mulheres são despreparados. Um homem bem preparado para assumir uma bandeira feminista vale muito, porque ele entra na fala masculina. Homem é espetacular. Um homem, quando ele se percebe, né, ele se desconstrói, porque os homens eles têm que se desconstruir, não tem jeito. O mundo é masculino. Vocês já nascem com essa perspectiva de dominação, tá? Então vocês e nós não, nós nascemos com a perspectiva de conquista. A gente tem que lutar para conquistar. Eu tive que ser doutora. E às vezes, professor Oscar, teve uma vez que eu disse para um delegado, me respeite. Não é que ele não estava me entendendo. Para um colega seu, né? É meu. Eu disse, me respeite. Porque ele não estava, era me entendendo. Eu digo, olha, você não está me entendendo. Eu tenho que dizer 1000 vezes se você não está me entendendo. Porque eles acham, sempre os homens acham, esse tipo de homem, né? Que nós, mulheres, não temos a capacidade intelectiva. Então, eu sempre digo assim, cuidado comigo, eu só uso saia. Então, assim, é você conseguir enxergar espiritualmente uma pessoa, como eu lhe enxergo. Eu não lhe enxergo como homem, eu lhe enxergo como um ser humano, intelectual, homem ou mulher. Essa é a questão, de nós nos enxergarmos de forma equânime, não é igual, porque nós não somos iguais, equânime, né? Então, eu acho que é isso, professor Oscar. Então, botar mulheres em espaço de poder, né? E dar a elas significado. Então, eu penso que a alternativa é essa que o PT tomou no seu partido, e eu conheço as lideranças do PT desde a Senado, eu conheço muitas mulheres do PT que são mesmo engajadas e tem toda uma história, desde a Dilma, né? Então, a gente tem as mulheres que compõem o Partido dos Trabalhadores, elas têm uma história, elas têm uma trajetória, não são mulheres Barbies, não. Muito bem, eu quero agradecer a doutora Eugênia Vila por esses momentos aqui de discussão sobre essa situação social que o Piauí vive, que o Brasil vive, que envolve a área de estudo dela, que envolve a área de trabalho dela, de conhecimento dela, a área da proteção social, não é, doutora? Não é a área da segurança, não. A área da proteção social. E que, em outra oportunidade, a gente tenha o prazer novamente de estar aqui bebendo do seu conhecimento. Muito obrigado por essa entrevista, doutora Eugênia. Obrigada, professor Oscar. Então, um abraço. Tinha prometido aqui liberá-la a tempo do seu compromisso. Evidentemente que a pauta é uma pauta bem vasta, não dá para a gente, mesmo que a senhora não tivesse o compromisso, mas a entrevista ficaria grande demais. Mas 44 minutos, que é o que nós estamos aqui, está bom para um tempo de internet. Noutra oportunidade, como eu disse, me convido novamente e espero que a senhora aceite como hoje. Um grande abraço, muito obrigado por sua participação. Até uma outra oportunidade.